me despedir, fica em cara do Dr. Dipe depois, quando ele terminar o encerramento, e desejar para vocês uma carreira muito feliz com o que escolheram. Acho que alguns ainda vão mudar, vão vir mais para São Paulo, acho que nós vamos ter ainda oportunidade de nos encontrar outras vezes. Agora eu já passo para o Dr. Dipe a palavra. Bom, primeiramente eu gostaria de pedir ao Dr. Marcelo Bernac e à doutora Tânia Walla, a não ser que tenham que sair, que permanecessem aqui à mesa, porque isso me honra muitíssimo. Eu, senhor, lá de baixo. É que são duas autoridades eméritas e, além do mais, queridos amigos, e isto me deixa muito satisfeito. Eu não vou fazer uma coisa que eu queria fazer. Na verdade, eu estava sentado ali pensando que a primeira coisa que eu faria, depois de convidar os dois a me honrarem aqui à mesa, era dizer que os senhores se aproximassem aqui, sentassem mais perto. Eu não vou fazer isso, porque diante do adiantado da hora. Mas é uma coisa que, nesse momento, me chateia um pouco. Eu gostaria que o senhor estivesse aqui na frente. Eu gostaria porque, na minha idade, tenho uma certa sensação de estar falando como uma espécie de filho. E gostaria que o meu pronunciamento hoje fosse tomado mais ou menos isso, nesse sentido. Como algo mais afetivo do que intelectual ou cultural. Os senhores terão pouca coisa a aprender comigo. E, de certo modo, quando a doutora Tânia dizia, terão a oportunidade de conhecer gente que decide alguma coisa, eu já tremia aqui com a decepção que vejo quase sempre estampada no rosto daqueles que depois que acabam de falar. Mas é assim mesmo a vida. Nós somos todos imperfeitos. E dentro das imperfeições que nós temos, e dado o tema que eu tenho aqui de tratar, que é o do futuro das notas e dos registros públicos, um dos efeitos é exatamente o que diz respeito à certeza. Ao longo da vida, eu fui convencido, não só teórica, mas também praticamente, de que nós tínhamos 3 tipos de certeza só. As certezas metafísicas, que são as únicas absolutas, por exemplo, do tipo todo é maior do que a parte, não é possível não ser assim. Essa é metafísica, não pode ser de outro modo. Algumas certezas, que são aquelas certezas que ocorrem comumente, que são as certezas físicas. Nós estamos aqui e sabemos que, possivelmente, se não tivermos nuvens, a lua estará aparecendo, ou as estrelas, e que amanhã cedo, possivelmente, o sol nascerá. Essa é uma certeza metafísica. Se eu atirar isto aqui no chão, provavelmente isso vai cair, em vez de subir, vai. Essa certeza metafísica, ela é muitíssimo provável. O comum das coisas é que a certeza metafísica ocorra. E raramente ocorre algo que quebra a ordem física das coisas. Entretanto, a certeza física desaparece diante de episódios raros, mas que ocorrem, que são os milagres, que são exatamente a suspensão, consiste na suspensão das leis físicas. Portanto, a certeza física não tem o mesmo grau da certeza metafísica. E há um outro gênero de certeza, ou outra espécie de certeza, que é a certeza moral, com maior ou menor gradação. Nós temos algumas certezas morais muito interessantes de ordem histórica. Por exemplo, de que Pedro Álvares Cabral existiu e descobriu o Brasil, ou que Napoleão Bonaparte existiu, embora, se formos ver, nós nos valhamos aqui de testemunhos para essa certeza. O mesmo gênero de testemunhos que nós recolhemos nos processos ou que os senhores eventualmente recolhem nos próprios procedimentos cartorários, diante de alguém que ali aparece e depõe sobre alguma coisa. Mas há também, dentro desse campo da certeza moral, certezas de tendência. Por exemplo, eu conheço bastante bem a doutora Tânia Walla, conheço bem o doutor Marcelo Bernac e reconheço neles certezas de tendência. São pessoas honestas, são pessoas honradas, são pessoas gentis, são pessoas elegantes, e me surpreenderia que deixassem de ter esse comportamento. Esse gênero de certeza de tendência é daquele de uma pessoa que, tomando um trem, por exemplo, para ir para uma cidade do interior, por exemplo, para Miguelópolis, está aqui a registradora de Miguelópolis, ao subir no trem, ela tem a certeza de tendência, e eu também tenho a certeza que ela chegará a Miguelópolis, mas essa certeza de tendência pode falhar, o trem pode quebrar, pode descarrilar, ela pode descer,
pode desistir, alguma coisa. São tendências, certezas todas de caráter moral, mais ou menos prováveis. A essas três certezas que eu referi, metafísica, física e moral, agora parece juntar-se uma a outra. Essa que parece inexorável. É a chamada certeza de mercado. Certeza de mercado, na verdade, se chama certeza de mercadores ou de profetas, que nos dizem que as tendências do mercado levam a um desfecho inexorável. E eu não entendo por que essa gente, por que os mercadores ou os profetas dizem que é inexorável uma determinada coisa e propagandeiam tanto esta coisa. Para que perder tempo dizendo que uma coisa vai ocorrer fatalmente? Uma coisa de mercado. Eu sempre imaginei que isto se deve à circunstância de que a certeza de mercado, ou certeza dos mercadores, é uma certeza das agências de publicidade. E quanto a isso, eu quero prevenir, ao iniciar aqui, uma brevíssima referência sobre aquilo que se adivinha no panorama possível de fatos contingentes. Os fatos contingentes são isso mesmo, contingentes, podem ou não ocorrer. Podem ou não vir de futuro a suceder na vida em que nós vivemos. Em rigor, em última palavra, sequer a morte é um fato absolutamente certo para nós. Bastaria teologicamente considerar as hipóteses de Enoque e Elias, ou a possibilidade de que o mundo se extinga por um ato de Deus sem que todos tenhamos morrido. Mas isso é muito provável, o fato da morte. Mas o fato de que os registros e as notas se comportarão de um determinado modo daqui a 1, 2 ou 10 anos, isso é absolutamente contingente. E frequentemente, em muita medida, dependerá do nosso comportamento. Dependerá da conduta que adotemos, sobretudo diante de manipulações que nos oferecem como inexoráveis determinados resultados. Porque quando acreditamos que uma coisa não pode ser de outro modo do que aquele que nos dizem que será, a nossa primeira conduta é o desânimo, é a desesperança, é a desilusão. Ora, isso eu falo para a gente aqui que muitas vezes está tendo a sua primeira titularidade de cartório. E para a gente importante, como a doutora Cláudia Domingues, a quem faço questão de saudar, que já é, embora jovem, uma veterana e experiente no âmbito do cartório. Os senhores não chegaram onde estão para entregar os cartórios à atividade mercadológica. Não chegaram onde estão para dizer, bem, está bem, desisto do cartório. Ou é isso? O que nós enfrentamos hoje? Dois extremos e uma norma constitucional que, apesar de seu caráter anfibológico, é uma norma dotada de historicidade. Os senhores tentarão, de todo modo, tentar explicar esse binômio quase antinômico, serviço público, gestão privada, e vão verificar que essa anfibologia parece sempre prevalecer. Mas, apesar disso, há uma explicação histórica que parece dar razão a esta norma. E parece dar razão porque os registros e as notas são uma função da comunidade, não são função do Estado. Nunca foram função do Estado. Muito antes que o Estado até existisse, ao final da Baixa Idade Média, já existia o notário público. Já era ele dotado de atributos a que só se juntou uma coisa que o poder público, que hoje chamamos de Estado, lhe deu: a fé pública. Pois muito bem, esse é o ponto intermédio. Serviço público, Rexus, serviço comunitário, serviço da comunidade, ou seja, independência tal que responde diretamente à lei, do mesmo gênero de independência que tem o juiz. Respondo diretamente à lei, não a uma autoridade hierárquica superior. É este o gênero de independência que tem os notários e os registradores. Pois muito bem, eu interrompo para saudar e convidar que venha à mesa meu querido amigo, desembargador João Alberto Pesarini. Por favor. Da minha querida Seção de Direito Público e um grande amigo. Desculpe, não. Tá bom? Pois bem, a esse ponto, que é o que está na Constituição Federal, este ponto parece afligir-se de duas tendências opostas. E que, afinal, como é costume dizer que os extremos se tocam e se combinam, parece efetivamente que isso está a dar-se nesse momento, em que a nossa velha teoria do Estado sofre uma verdadeira revolução. O que passamos hoje é, de um lado, uma fuga estatalizante de
publicismo em grau excessivo, como pode dar-se um exemplo, apenas para simplificar, diante da necessidade de encurtarmos um tanto esta exposição, com a famosa criação do CIRC, que interessa muito ao registro civil. Se os senhores forem hoje à página do Sistema de Informações do Registro Civil, vão verificar que o sistema hoje, os que o administram, confessa com todas as letras que os dados que lá estão são dados próprios do CIRC. Sequer agora se pejam de dizer que os recebem daqueles que têm, pela norma constitucional, o dever de custódia desses dados, que são os registradores civis. Não, os dados são próprios. É uma efetiva estatalização desses dados, com a agora crescente possibilidade de acesso online, de maneira que esses dados estão devassados para o Big Brother social. E os registradores civis sendo convertidos frequentemente, demais da asfixia econômica que padecem nas suas serventias, em meros informadores de órgãos estatais, contra a norma constitucional. Mas a contrapartida agora é a fuga privatística, exatamente o ângulo ou a posição oposta. Como sabem, as medidas provisórias de final de ano são medidas quase sempre angustiantes. Dizem que há suspeita de que seja uma forma de aumentar a venda de Lexotan no final do ano. Elas vêm com tudo, né? Já tem uma composição monstruosa, em que se trata de tudo, e o fato é que esta medida provisória 759, de 29 de dezembro de 2016, tem um artigo em que, em rigor, ao criar a hipótese de um operador nacional do registro, abre ensejo efetivamente a uma fuga privatística. Não só porque atribui esta entidade a elaboração estatutária de uma entidade privada, respeitável, mas privada, digna, mas privada, portanto já não é serviço público, o que põe em dúvida até mesmo a pertinência de que, por meio de uma norma de efeito concreto, se atribua à entidade privada o exercício remunerado, ou seja, atrativo de receita de um serviço público. Mas, avançando, uma entidade privada que oferece um projeto estatutário em que se reserva os cargos de controle desse operador nacional, se reserva uma taxa de administração e que leva a uma nacionalização dos registros imobiliários, de tal forma que os dados já não estarão nos registros, mas em um órgão nacional, contrariando até mesmo a circunstância de que, de acordo com a nossa Constituição, com a história dos registros públicos, e em particular, nesse caso, dos registros imóveis, esses dados sempre foram de custódia no âmbito estadual, sob a fiscalização das corregedorias permanentes, as corregedorias estaduais de cada Estado da Federação. Desta vez, não só se afasta ao fundo das corregedorias estaduais a possibilidade dessa fiscalização, não é demais lembrar que entidades privadas não estão sujeitas à fiscalização das corregedorias, por óbvio, mas que, ao levar o tema para o campo nacional, faz-se com que esses dados nacionalizados até mesmo importem em uma transferência de receitas. Eu não sei, efetivamente, como se comportam os governadores do Estado, se é que já notaram, dos vários estados, com esta possibilidade de perdimento das receitas que atualmente lhes são próprias. Sem contar que já se prevê a famosa pesquisa online, ou seja, a devassa em favor do Big Brother social, que fará com que, até mesmo, possivelmente, as taxas sejam objeto de conversão adequada para o âmbito das receitas privadas. É natural que haja gente que queira, a iniciativa privada queira efetivamente ter algum acesso lucrativo às atividades registradas. Aquilo que durante muito tempo foi objeto de uma resistência sábia
qual seja, de que entidades privadas, sobretudo pessoas jurídicas, pudessem, por assim, tomar a frente dos registros e das notas, com o argumento, a meu ver, central e decisivo, de que a fé pública só pode ser de pessoa física, não pode ser exercida por um colegiado. Não tem nenhum sentido, metaforicamente, pensar-se em fé pública de uma pessoa coletiva. Isso desaparece quando nós criamos um sistema de verificação em rigor anônimo e entrega a uma entidade privada. De par com isso, vem agora essa novidade assustadora de um sistema de segurança que consta ser bastante bem formatado do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, mas que tem como ponto decisivo a chamada desintermediação, que é o sistema do blockchain. Um sistema ótimo, excelente, do ponto de vista técnico é excelente. Mais ou menos como provavelmente arsênico ou outro tipo de veneno tem uma eficácia técnica para o homicídio seguramente muito boa. O problema é saber efetivamente o que se vai desintermediar. E se os senhores forem à literatura especializada, diga-se de passagem, a literatura frequentemente banida dos Estados Unidos, e não é por outra coisa que as obras originais relativas ao blockchain surgiram de pessoa não identificada, que usa um pseudônimo exatamente porque não quer esclarecer exatamente a sua origem, vão ver claramente que o que se desintermedia, ou seja, se afasta deste campo, são exatamente as notas dos registros, ou, nos Estados Unidos, os cadastros, os arquivos estatais. Bom, a quem caberá decidir quais dessas linhas adotar? Se vai ceder tudo à socialização, à estatalização, se vai ceder tudo a essa fuga privatística, que também será uma forma de reunir todos os dados em base nacional, para que depois um poder executivo de turno possa tomar a frente desse processo, ou se nós vamos seguir um modelo histórico, que com deficiências, com grandes vantagens, que com grandes virtudes, embora também com alguns déficits que são próprios da atividade humana, tem sido a nossa obra de registros e notas, das quais temos todos que nos orgulhar. Posso dizer, pelo conhecimento que tenho, muitas vezes, de algumas instituições de direito comparado, no campo de direito estrangeiro, que, em boa parte do Brasil, e em particular no estado de São Paulo, os registros e as notas, especialmente os registros, todos os registros, mas também as notas, são motivo de grande vaidade para todos nós. O que fazer? Vamos aventurar-nos com essa tópica de adotar o discurso de que o mercado exige? Vamos aventurar-nos em passar a mão de entidades privadas? Já hoje ou ontem se noticiava que 2 cartórios do Rio Grande do Sul já estavam contratando empresas estrangeiras, e não à toa de uma cidade que é o paraíso fiscal nos Estados Unidos, para aplicar o sistema do blockchain às suas atividades? É isto? Os senhores estudaram até aqui para ser prestadores de informação transitoriamente, porque logo isso se eliminará também. Prestadores de informação de entidades privadas ou de um fundo executivo? Aos senhores que cabe decidir isso. Bom, pode ser tenebroso o futuro, mas pode também ser algo que nos incite a lutar por essas instituições. Porque essas instituições não nasceram ontem ou hoje. Sequer nasceram para que os senhores nelas se empregassem. Os senhores se abandeiram de uma tradição de muitos séculos. Os senhores portam efetivamente esse estandarte de seres continuadores de uma tradição que se enraiza ao longo da história pátria e vai muito além, até pelo menos o século VI, o século V, quando se formaram as primeiras corporações dos então escribas. Quer dizer que, em rigor, os senhores não nasceram hoje. Os senhores nasceram há muitos séculos.
E cabe aos senhores, nesse momento, verificar se querem abrir mão de tudo isso ou se vale a pena lutar. Não só pela sobrevivência econômica dos senhores, o que já seria legítimo. Não só pela valorização social do que os senhores fazem, o que já seria ainda mais legítimo. Mas pelo bem comum, pela segurança jurídica que os senhores se dedicam. É isso? Entregar tudo? Bom, vamos lá pegar o exemplo aqui da minha querida amiga doutora Isabela, lá de Miguelópolis. O que pode ela fazer para tentar evitar, se entender que a posição intermédia é correta, ou seja, de manter aquilo que historicamente os registros e as notas são, o que pode ela fazer? Em primeiro lugar, tomar consciência desse problema. Em segundo lugar, livrar-se da tópica de que está tudo sem freio, está tudo de maneira irrefragável, decidido e que o mercado determina que tem de ser assim. Volto a dizer, se fosse isso, não era preciso tanta pregação para que se adote esse sistema. Eu penso que há um caminho, que aliás é o caminho de todos nós para o cumprimento das nossas obrigações. E é um caminho relativamente simples, e do qual nós frequentemente abdicamos ao menos de fazer metodicamente. Uma pergunta muito cômoda, que talvez seja uma pergunta destas, muito cômoda de formular, a resposta é que é complicada. Uma dessas perguntas fundamentais para o campo da profissão. O que faço eu da minha profissão? Quando eu me levanto, o que eu vou fazer do meu dia? O bom notário, o bom registrador pensará isso. Como eu posso fazer para bem servir para estar à altura da responsabilidade que tenho? Para ser o custódio das liberdades desse povo que me procura? Como devo tratar aqueles que vêm conversar comigo, aqueles que trabalham comigo? Devo estudar ou devo procurar divertir-me nos tempos que me incumbe de melhor forma? Meus senhores, eu não sou registrador, não sou notário, não tenho inveja dos que o são, mas tenho zelo. Ou seja, há uma diferença entre o zelo e a inveja, em que o zelo é alegrar-se com o que outros fazem, o que outros têm, e até gostar de ser o que outros são e o que os outros fazem, sem invejar, sem desejar que eles sejam mal. Eu tenho zelo pelos notários e registradores. Sempre tive, desde que comecei há muitos anos a estudar os registros públicos e as notas, foi a coisa que mais me impressionou no campo do direito. Eu não gostaria, francamente, que isso terminasse entregue, seja a uma burocracia estatal de turno, e muito menos a uma empresa privada, ainda que entidade corporativa. Eu não gostaria. Claro que sempre me resulta uma coisa muito interessante. No dia que isso acontecer, eu me retirarei dos estudos do registro das notas, não inteiramente, não acreditem nisso. Eu ficarei na minha casa ensinando a mim próprio aquilo que eu achava que podia ensinar a outros. Mas nunca mais, efetivamente, vou dedicar-me a isso. E não vou fazer isso, não vou dedicar-me, porque entenderei que os notários e registradores terão traído a sua missão. E que eu luto mais por eles do que eles próprios. Muito obrigado. Bom, eu peço desculpas. A idade me faz, às vezes, ficar um pouco emotivo. Peço desculpas por isso. Eu não esperava. Essas coisas, às vezes, vêm do fundo da alma e um pouco de paciência. Já foi? Podem sair falando mal de mim.
Olha, estão encerrados aqui os trabalhos. Eu agradeço. De coração peço desculpas por esse meu descontrole no final, porque eu não estava esperando. Às vezes eu espero que eu vou emocionar, então eu me controlo a tempo. Mas acho que a idade está me tornando cada vez pior. Muito obrigado a todos e felicidade. E eu estou aqui às ordens. No dia que precisarem conversar alguma coisa, podem passar. Eu prometo que os recebo com muita satisfação e atento à dignidade que os senhores têm. Muito obrigado. Que bom se emocionar.